Uma boa noite a todos. É um prazer, um privilégio, mais uma vez, estarmos aqui, eu mais minha esposa, para trazer aquilo que é de mais maravilhoso, mais sublime, que é o Evangelho, que, como nosso irmão acabou de dizer, é a esperança, é a alegria, porque nós estamos hoje aqui, eu acredito que é a primeira vez que eu vi aqui tão cheio. Hoje está com bastante gente. Conheço poucos, mas a palavra do Senhor, ela é dada para todos. O Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, não por uma classe de pessoas, não para ricos, não para pobres, não para mulheres, não para homens, mas Ele morreu pela humanidade, porque todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Essa é a triste realidade do homem, do qual também você que está aqui nessa noite, que não tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, também está incluído. Alguns já aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador. E eu quero ser bem claro com a questão do Evangelho, porque a palavra do Evangelho ela é bem simples, ela é bem clara, ela não deixa sombra de dúvida. Porque o Espírito Santo não é o pregador, mas o Espírito Santo ele vai no íntimo do coração para convencer, para mostrar, para ir àquele que está necessitado, em busca, com um grande vazio. O homem que não tem o Senhor Jesus Cristo, talvez a sua boca pode dizer que não, mas aquele que não tem Deus, o Senhor Jesus Cristo, tem um profundo vazio dentro do coração. Não tem nada que consiga preencher. Nada, absolutamente nada. Somente aqueles que foram lavados, perdoados, reconciliados com Deus, podem dizer que hoje são completos. Porque o Senhor Deus, Ele completa o vazio. Talvez você nessa noite possa estar com este vazio. E o Senhor Jesus Cristo está aqui para preencher e te dar uma nova vida. Assim como nós cantamos aqui aos aniversariantes, com uma festa verdadeira, com palmas nas mãos e alegria para aquele que está aniversariando. Mas aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo, rende-se ao pé daquele único que pode salvar. Se você aceitar nessa noite, haverá festas nos céus. Mas não é uma festa qualquer, uma festa grandiosa, majestosa, aonde os anjos cantarão em louvor ao Senhor Jesus Cristo por mais uma alma. É para que você nessa noite possa entender o valor da sua alma. Bem, nessa noite, eu quero trazer uma mensagem sobre um fato na nossa vida, nos tempos atuais nossos, que é a incredulidade. Como que a gente está vendo, como pessoas cada vez mais estão afrontando a Deus, a criação de Deus. E muitas das vezes, pessoas não têm Deus como um criador de todas as coisas. Não têm como o Senhor Jesus Cristo como um substituto, aquele que foi em nosso lugar e morreu em nosso lugar para pagar o preço do qual nós jamais poderíamos pagar. E eu acompanhando alguns documentários, e um certo homem, na internet, ele sai às ruas das grandes cidades perguntando para as pessoas: você acredita em Deus? Qual é o seu pensamento? E várias perguntas relacionadas a isso, e de uma forma grande. Muitas pessoas não têm a certeza, e muitos ainda falam: não, eu nunca ouvi. Não tem como eu crer naquilo que eu não vi. E a resposta dessa pessoa me chamou bastante a atenção. Não, eu
Eu não vi, eu não conheço, então eu não posso dizer daquilo que eu não vejo. Eu sou mais ligado às questões dos estudos, daquilo que comprova a racionalidade. E assim vai caminhando a humanidade nessa questão. Na época do Senhor Jesus Cristo, quando ele ainda estava aqui neste mundo, aconteceu algo também muito similar. Um homem chamado Tomé. Tomé era um homem, um dos discípulos que andou com o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ler em João, o Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 19. E eu vou fazer uma introdução bem rápida para mostrar, para podermos situar nessa história. Aqui, na verdade, o Senhor Jesus Cristo, ele já tinha sido crucificado, já tinha passado os dias, ao terceiro dia ele já tinha ressuscitado dentre os mortos. E nós vamos ler verso 19, que vai dar continuidade após a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 20, verso 19, diz o seguinte: chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes são retidos. Verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe o seu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. A explicação, a leitura da palavra, ela é bem explicativa. Após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta em meio aos discípulos. Os discípulos estavam com medo porque tanto aqueles que perseguiram e continuavam perseguindo os discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles estavam com medo, retidos em um local, numa casa. O Senhor Jesus Cristo, de forma sobrenatural, se apresenta para eles. Primeiramente, Tomé não estava. E depois, Tomé, o Senhor se apresenta, depois sai, Tomé chega nessa casa e os discípulos contam, bem animados, dizendo que tinham visto o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Tomé não acreditou, falou: somente se eu tocar. E na verdade 8 dias se passaram e o Senhor Jesus Cristo agora se apresenta e Tomé estava em meio dos discípulos junto. O Senhor Jesus Cristo chega: Tomé, agora vem aqui, toca, veja, sou eu. Nesse momento Tomé, ele disse: Deus meu. Ele reconhece o Senhor Jesus Cristo, então agora ele crê. O Senhor Jesus Cristo, de uma forma bem clara e com muito amor e carinho, diz: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Bem-aventurado os que não viram e creram.
Na verdade, o Senhor Jesus Cristo aqui está chamando para termos fé, crer. Bem-aventurados que não viram e creram. Todos aqueles que estão aqui e aceitaram o Senhor Jesus Cristo e são salvos, filhos de Deus, são bem-aventurados. Bem-aventurados porque nós não vimos o Senhor Jesus Cristo, mas nós cremos na obra da cruz do Calvário. E o que é mais estranho que nós podemos dizer que Tomé era um dos discípulos. Tomé esteve em toda a trajetória no ministério do Senhor Jesus Cristo. Tomé, ele viu o Senhor Jesus Cristo curar, cegos enxergarem, mudos falarem, surdos escutarem, mortos ressuscitarem. Ele contemplou tudo isso. Ele viu as maravilhas que o Senhor Jesus Cristo podia fazer. E o próprio Senhor Jesus Cristo: é necessário que o Filho do Homem padeça e morra, para que ao terceiro dia ressuscite. O Senhor Jesus Cristo dá a sua vida na cruz do Calvário, mesmo com que o Senhor mesmo disse a eles: ao terceiro dia irei ressuscitar. O Senhor Jesus Cristo ressuscita e ele não crê. Talvez possa ser uma história bastante parecida, ou você pode se identificar também. Talvez você faz parte de um milagre. Talvez você tenha a proximidade com a palavra do Senhor. Talvez você presenciou dentro de casa, na família, a ação de Deus, mas permanece incrédulo. Não crê, não acredita. É a síndrome de Tomé. E muitos estão caminhando para a eternidade, não crendo, tão perto do Salvador como Tomé esteve, mas pela incredulidade, tão longe. Tem um hino que nós cantamos que é muito bonito, que diz: tão perto do reino, mas sem salvação. Escutar, ouvir a palavra de Deus, o Evangelho, que é uma palavra maravilhosa, que traz conforto, alegria, somente isso não adianta. Para ter vida eterna, para se reconciliar com o Senhor Deus, para ser chamado filho de Deus, tem que crer. Crer na obra da cruz do Calvário. Reconhecer os pecados, porque o homem em seus pecados jamais verá Deus. Há uma separação, um grande abismo entre os homens e Deus. Quero enfatizar aqui mais uma vez, sempre eu falo isso, que possa ficar bastante claro. Esta frase que dizer que todos são filhos de Deus, é a maior cilada de Satanás. Não é. Bom seria se fosse. Por causa do nosso pecado há uma separação entre o homem e Deus. Por causa do pecado há morte. Nós em nossos pecados jamais poderemos chegar na presença de Deus. Nenhum de nós podemos chegar aos céus com os nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Acabou de dizer que uma pessoa faleceu. Hoje famílias estão em luto. É a triste realidade da humanidade, a morte, ela está presente. Em toda a pregação do Evangelho tem falado da morte. Porque é uma realidade em nossa vida. E a prova do pecado é a morte, e nós vemos todos os dias, sempre. Não se aparta de nós. Quando não acontece com o vizinho ou com o próximo, acontece dentro do nosso lar. É algo que está todos os dias. Não tem como o homem fugir da condenação da morte. Este é a consequência do pecado. E a morte espiritual, banidos, longe da presença de Deus.
porque nenhum pecador pode chegar na presença de Deus com seus pecados. Por isso que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para ser o substituto. Alguém tem que pagar o preço. Vamos dizer que você tem uma grande dívida no banco. E jamais você pode pagar essa dívida. Essa dívida é incalculável. Não tem como. Você pode vender seus bens, tudo, você não pode pagar. E vem uma pessoa e paga. Quita a dívida. O Senhor Jesus Cristo fez a mesma coisa. Não neste nível, jamais. Porque como nós falamos, a sua alma tem um grande valor. Não tem dinheiro nenhum que você possa pagar por sua salvação. Nenhum. É um substituto? Alguém tem que morrer? Ele se ofereceu voluntariamente. Você, meu amigo, pode morrer pelos seus pecados para pagar a sua dívida? Não, eu não posso, você não pode. Não tem ser humano algum na face da terra que já viveu ou ainda vai nascer, que poderá pagar o preço da salvação. Somente aquele que é puro, somente aquele que não tem pecado, o Filho de Deus, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é o substituto. E pela morte no Calvário, ele trouxe justificação para os homens. Agora os homens podem se aproximar de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo, abriu um novo e vivo caminho, através da cruz, através do seu corpo, através do sangue vertido na cruz do Calvário. Sem o derramamento de sangue não tem como pagar os pecados. Cristo morreu no seu lugar, no meu lugar, para nos dar vida eterna. Por meio de tudo isso, Tomé, tão perto do Senhor Jesus Cristo. Talvez você escuta pregações, você vem aos cultos, você escuta pessoas, às vezes da família, falando do Senhor Jesus Cristo e dessa tão grande salvação, mas permanece como Tomé, incrédulo. Talvez em algum momento da sua vida você diz, eu vou crer no Senhor Deus, no Senhor Jesus Cristo. Mas será o dia que eu poder ver. O dia que eu ver o Senhor Jesus Cristo, eu vou crer nele. Mas se você morrer em seus pecados, e você for lançado numa eternidade sem Cristo, meu amigo, isso é algo terrível. Isso me estremece, porque aquele que prega o Evangelho e conhece as consequências de uma vida sem Cristo, a gente estremece. É algo terrível aquele que morre, que sai deste mundo sem a salvação, sem Cristo como Salvador. É sofrimento eterno, é banido, jamais verá a luz, ranger de dentes, uma consciência, porque eu estive tão próximo de aceitar o Senhor, mas eu rejeitei, preferi ser incrédulo, tão perto do reino, tão perto. Hoje vocês estão numa proximidade tão próxima do reino dos céus. Hoje vocês estão tão próximos de serem chamados filhos de Deus, tão perto. Mas a distância está em confessar, abrir a boca, confessar os seus pecados, dizer: Senhor, eu me rendo, eu não aguento mais viver nessa vida, eu quero o Senhor como meu único e suficiente Salvador, eu quero ser filho de Deus, eu quero herdar novos céus e nova terra,
Eu quero ter um corpo transformado. Eu quero ouvir o ressoar da trombeta quando o Senhor vir buscar a igreja. Eu quero ver aqueles que já partiram e estão com o Senhor já. Aqueles entes queridos, aquelas pessoas tão amadas que já partiram e estão com o Senhor, eu quero encontrar elas novamente. Senhor Jesus Cristo, eu quero o ver face a face. Continuar rejeitando, jamais verão a Deus. Incrédulos, da mesma forma, jamais verão o Salvador. Se eu perguntar aqui, quem quer ir para o céu? Eu vou chutar que 100% vão dizer que querem ir para o céu, porque sabem das bênçãos e das promessas dos céus. Um lugar que jamais a mente humana pode sondar. Nós não temos ideia da gloriosa, da glória que é ali. Eu não sei, minha boca não sabe dizer. Às vezes nós puxamos para tentar explicar o que o Senhor tem reservado para aqueles que Ele ama. Nós não conseguimos dizer, porque é algo extraordinário, é algo que sai do nosso entendimento. É maravilhas, é bênçãos, é algo extraordinário. Mas se eu perguntar, quem quer ir para o inferno? Todos vão rejeitar. Não, para o inferno? Não, eu sei o que tem lá. A palavra do Senhor diz que lá é lugar de sofrimento, solidão, aonde lá não haverá mais sossego, o tormento é eterno. Mas permanecer incrédulo, permanecer calado, permanecer nos pecados sem confessar, infelizmente, meu amigo, no final dessa vida você irá deparar com um lugar terrível, que é o inferno, após o lago de fogo. Hoje é um dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Por isso que os incrédulos não entrarão no reino dos céus, não verão a Deus. E eu quero ler aqui em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, para você ter noção daqueles que permanecem dizendo, eu quero ver o Senhor, o dia que eu ver o Senhor Jesus Cristo eu vou crer. Engano, Apocalipse capítulo 20, verso 11. O verso 11 aqui vai dizer todos aqueles que morreram sem Cristo, preste bastante atenção, aqueles que morreram sem Cristo, sem o confessar como único e suficiente Salvador. Apocalipse 20, verso 11 diz, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Verso 11 ao 15, ele é terrível. Esse julgamento aqui não é para aqueles que vão ser salvos ou ser condenados. Todos estes que são apresentados aqui, é os que estão diante do grande trono branco. Esse dia em que o Senhor Jesus Cristo vai julgar os perdidos, os condenados,
os que morreram sem salvação. E diz que aquele que estava sentado diante do trono, o justo juiz. Eu vou te falar algo para você nessa noite. O Senhor Jesus Cristo hoje, Ele se apresenta como Salvador. Salvador. Ele está aqui para salvar a sua alma da condenação eterna. Neste grande e terrível dia do verso 11 que aqui é dito, em Apocalipse capítulo 20, verso 11, grave isso na sua mente. Será o dia do juízo, da sentença final. Ninguém escapará. Não há um homem, talvez o homem pode fugir da justiça, que nós temos que é falha. Às vezes alguém comete algo, um grande delito e foge para outro estado, para outro país, se esconde. E às vezes não é, na verdade, sentenciado pelo preço que ele cometeu. Mas nenhum irá se esconder dos olhos do justo juiz. Porque agora ele se apresenta como o juiz, não como Salvador aqui. Ele não está aqui para salvar. O período da salvação é hoje, é agora. Ontem não existe mais. Hoje é o dia da salvação. Amanhã, você pode dizer o que será amanhã? São 8h38, você pode dizer às 8h39 o que irá acontecer? Eu não tenho audácia alguma para dizer o que irá acontecer daqui a 1 minuto. O Senhor Jesus Cristo aqui, como juiz, está agora para sentenciar, para lançar todos aqueles que rejeitaram o seu unigênito, todo aquele que o rejeitou, que não aceitou, que não confessou os seus pecados, foi lançado no lago de fogo. Aqui diz que o mar deu os mortos, o mar vomitou os mortos, porque aqueles muitas das vezes que falam que foram mortos ou perdidos, embarcações que naufragam, aviões que caem em alto mar, que jamais foram encontrados, a gente fala que aqueles ali estão perdidos, aqueles ali nunca, jamais irão prestar conta. O mar vai dar conta deles, para se apresentar naquele dia. Grandes e pequenos, pobres e ricos, jovens e velhos, todos que morreram sem Cristo serão apresentados nesse dia. E o mais terrível de tudo aqui, que aquele que não foi achado escrito no livro da vida. E talvez você vai chegar lá e vai ter um livro verdadeiro. E talvez você vai chegar lá e vai ver ele em branco. Cadê o meu nome? Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não adianta chorar. Não adianta clamar por misericórdia. Não adianta. Por isso que o Evangelho está sendo pregado aqui nessa noite. Porque se eu fechar a palavra de Deus e descer aqui, qual é a intenção? Então todos nós estamos condenados? Não. Hoje é um dia feliz, hoje é um dia grandioso, que hoje é o dia da salvação. Hoje você pode deixar de ser filhos das trevas, filho do maligno, e ser filho de Deus. Ser transportado de um lamaçal das trevas para a gloriosa luz do Filho amado do nosso Senhor Jesus Cristo. Os seus pecados podem ser lavados. Você pode se tornar branco, branco como a neve. Você pode se vestir de vestimentas limpas, porque o pecado traz sujeira, traz mancha.
somente confessar, aceitar, Deus ele está pronto para te salvar nessa noite. Para nós finalizarmos então nessa noite, eu quero trazer um grande contraste entre Tomé, o incrédulo. Não esqueça de Tomé, o incrédulo, que sempre esteve perto do Senhor Jesus Cristo, mas não creu. Eu quero ler no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. A partir do verso 46. O grande contraste entre Tomé e este homem aqui que vai ser citado. Bartimeu. 10:46 diz: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com o Senhor Jesus Cristo, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram, o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha que contraste de Bartimeu. Um cego que estava à beira do caminho, miseravelmente. E como é interessante, como a palavra do Senhor diz que aqueles que geralmente estão perdidos estão em meio a um caminho. Entenda que todos nós estamos em um caminho. Há um caminho largo que conduz à perdição, o caminho estreito que conduz à vida eterna. E Bartimeu, o cego, estava ali à beira do caminho. E estava aqui mendigando com uma palavra do Senhor Jesus Cristo. Está aqui nos falando. E aqui diz que ouvindo, ele não tinha capacidade de enxergar. Ele era cego. Ele ouvindo que era Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Olha como que o autor aqui, o escritor, ele escreve Jesus de Nazaré. Preste bastante atenção. Olha da forma que Bartimeu ele pronuncia. Começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu não falou Jesus de Nazaré. Jesus, filho de Davi. Você sabe o que quer dizer quando uma pessoa diz filho de Davi? Porque este homem sabia que era da linhagem de Davi que o Salvador, o Messias, iria vir. Ele não via, ele não enxergava, mas ele sabia que aquele que vinha pelo caminho, o Filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo, era o único que poderia resolver a sua causa. Diz que estava em meio à multidão. Você prestou atenção na leitura que estava em meio à multidão? Será que Bartimeu ele clamou por algum outro a não ser o Senhor Jesus Cristo? Ele poderia clamar qualquer um, mas ele não clamou. Em meio à multidão, só havia um que poderia o salvar. E esse que vinha era o Salvador do mundo. É esse que veio, que se fez
um pouco menor do que os anjos, se fez homem para ir lá na cruz do Calvário, para ter os braços, as mãos perfuradas por pregos, por ser humilhado, açoitado. Você sabe como o Salvador do mundo ficou ali na cruz do Calvário? Com uma grande vergonha, ele esteve nu, pregado na cruz. Uma coroa de espinho foi colocado como escárnio, falando: você não é o rei dos judeus? Salve-te a ti mesmo. E estes outros que estão crucificados junto com você. O que o Senhor Jesus Cristo diz? Nada, era necessário ele morrer. Era necessário o seu sangue verter na cruz. E é por isso que nós não brincamos de igreja. Não há brinquedo na igreja, nós não reunimos para cantar e somente para alegrar. O caso aqui é sério, é salvação, é o destino da alma. Para pagar o preço teve que ter morte, sangue. E agonizando ali na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo ainda teve a capacidade de perdoar aquele malfeitor na cruz do Calvário. Que ele diz: lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus Cristo poderia naquele momento falar: mas você pecou demais, para você não tem salvação. O Senhor Jesus Cristo não falou absolutamente nada para reprimir. Não trouxe julgamento algum para aquele malfeitor. Porque o único que não merecia estar naquela cruz era o Senhor Jesus Cristo, porque santo Ele é. Mas aqueles dois crucificados, eles estavam ali pelos seus feitos. Mas aquele homem, reconhecendo os seus pecados, vendo a sua miséria, falou: Senhor, lembre de mim quando entrares no teu reino. O Senhor ali, naquele sofrimento tão extremo, ele não permaneceu calado. Ele falou: em verdade vos digo, hoje, não é amanhã, hoje você estará comigo no paraíso, salvo instantaneamente. Se você chegar aos pés do Salvador, Ele jamais irá te julgar. Se você chegar com o coração verdadeiramente arrependido, Ele fala: hoje você terá parte comigo. Hoje você será o filho amado. Hoje você receberá a identidade como um cidadão do céu, filho do Altíssimo, filho do grandioso Deus, do Criador dos céus e da terra. Bartimeu não clamou ao outro.